pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o dia de eu apresentar as minhas leituras de novembro. Em novembro eu fui bem produtiva e também comecei as minhas leituras temáticas de Natal, então tem muito livro bacana para conversar com vocês durante esse vídeo. Os meus lidos de novembro foram A Estrada para Oz, A Cidade das Esmeraldas de Oz, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Um Favorzinho do Vizinho, Com o Coração nas Nuvens, Grimoires and Gingerbread, O Caderninho de Desafios de Dess e Lily e Ventos do Leste. O primeiro lido do mês, então, foi A Estrada para Oz, que é o volume 5 da série. Nesse quinto volume, acompanhamos novamente a Dorothy e o Totó como protagonistas. No enredo, a Dorothy também se perde da fazenda dos tios e vive diversas aventuras, conhecendo novos reinos mágicos, que a partir desse livro o autor começa a se referir como reinos das fadas, que são Raposópolis, Burrolândia e a terra dos Scribblers, e conhecendo novos personagens, que são o Homem Farrapo, o Botão Brilhante, que é um garotinho, e a Policromia, que é a filha do Arco-Íris. Além dos personagens novos, no final a gente tem uma festa de aniversário da Ozma na Cidade das Esmeraldas, onde revemos todos os personagens dos livros anteriores e matamos as saudades. Dorothy sempre mostra como, apesar de todas as coisas estranhas que acontecem com ela lida com tudo com muito otimismo, força de vontade e bondade. Dei boas risadas e me diverti muito lendo esse volume, que também tem seus ensinamentos. Como devemos ser amados por quem realmente somos, como devemos ser gratos ao que temos e até o que não temos, o que realmente significa ser civilizado, como a terra de Oz é mágica por não ter dinheiro, ganância e competição, e todos serem amigos, se ajudarem e se respeitarem. Para esse livro, eu dei 4,5 estrelas. Segundo lido do mês foi A Cidade das Esmeraldas de Oz, que é o volume 6. Mais um volume que me trouxe muito aconchego, diversão e lições importantes. O livro se divide em acompanhar dois grupos. O primeiro é formado pela Dorothy com os seus tios e todos os seus amigos de Oz, e o segundo são alguns seres malignos. O primeiro grupo se forma quando a Dorothy e seus tios passam por dificuldade de manter a sua fazenda, por isso pedem e conseguem moradia fixa em Oz concedida por Ozma. Já o segundo são de 3 tipos de seres do mal, que se juntam a fim de destruírem a Terra Mágica e fazer todos de escravos. A Dorothy e seus amigos passeiam muito pela Terra Mágica nesse livro para apresentar locais e moradores para o tio Henry e a tia Em. Enquanto isso, acompanhamos os planos do Rei dos Gnomos colocado em prática, como todos esses seres malignos eram tão gananciosos e a sua chegada à Cidade das Esmeraldas. Aqui temos a lição de que o fim não justifica os meios, também temos a importância da lealdade, como devemos ficar longe do mal e da ganância e viver o presente da melhor forma possível. No fim da história, para proteger Oz, Glinda lança um feitiço na Terra para que ninguém possa localizar e fazer mal a ela e seus habitantes. Assim, a Dorothy manda uma carta ao autor do livro e diz que ele nunca mais saberá nada de Oz e que ele diz que não lamenta porque pôde encher os seus livros. Por isso, estou bem curiosa com o que vai acontecer nos próximos volumes e como o autor vai fazer para voltar à Terra de Oz. Para esse livro, eu dei 4,5 estrelas. Próximo lido do mês foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Como eu converso com vocês em um vlog que eu gravei, eu uso qualquer desculpa para poder reler e reassistir aos filmes de Harry Potter, e dessa vez tiveram alguns motivos em específico, como a reexibição desse filme no cinema, que eu fui assistir, gravei e coloquei no vlog para vocês. Eu também gostaria de fazer novas marcações na minha edição. Então essa releitura foi tão mágica quanto todas as outras que eu já fiz. Eu fiquei muito feliz revisitando Hogwarts, revendo as personagens, e esse é um dos meus livros favoritos, se não o meu favorito da série, por acompanhar todas as tramas relacionadas ao Cálice de Fogo, ao torneio Tribruxo, as lutas do Harry para vencer todas as adversidades, e também a volta do Lord Voldemort, que muda totalmente o rumo da história. Não se esqueçam de assistir o vídeo que eu gravei relendo esse livro e assistindo ao filme no cinema. Eu gravei um cozy vlog para vocês. E além disso também tem o vlog de leitura especialmente dele. Então eu convido vocês a assistirem. Para ele, é claro, eu dei 5 estrelas.
Depois de uma fantasia, eu resolvi ir para um romance. O meu próximo livro do mês foi Um Favorzinho do Vizinho, que era um livro que eu não pretendia ler agora, mas ainda assim eu peguei ele porque eu fiquei bem interessada pela sinopse. O livro começa com um capítulo breve, no caso um prólogo, em que a gente conhece um pouco das personagens e depois vem a primeira parte do livro, com e-mails trocados entre as personagens. Eles interagem por meses, com o início deles sendo a Lily, a protagonista, mandando um e-mail para a conta profissional do seu autor favorito. Assim eles começam a conversar e se conectar, e só essa parte já foi super legal, com a química entre eles se apaixonando aos poucos pelas palavras um do outro, compartilhando ideias e algumas coisas pessoais, mas tudo acaba quando eles marcam uma videochamada para se verem, mas o Nick, o outro protagonista, não aparece, manda um e-mail curto falando que não deveria ter deixado aquilo crescer e que eles não deveriam mais conversar. Depois disso começa a parte 2 da atualidade, e a gente acompanha as personagens se conhecendo pessoalmente, o Nick percebendo que a Lily é aquela fã dos e-mails, e a gente fica extremamente ansioso para descobrir como tudo vai ser descoberto pela Lily, que ficou tão machucada com a fuga do Nick enquanto eles conversavam por e-mails. Além dessa tensão da descoberta da verdade, a gente também vê como a relação deles será construída e os problemas individuais de cada personagem também sendo desenvolvidos. Apesar de eu esperar uma crítica social maior pelos personagens serem negros e terem alguns aspectos na vida que davam para explorar relacionados a isso, o enredo ainda assim foi intrigante e criativo e me acompanhou muito bem. Para ele, eu dei 4 estrelas. Depois da metade do mês, então, eu me permiti começar as minhas leituras de Natal. O primeiro livro que eu peguei para ler dessa época natalina foi Com o Coração nas Nuvens. O livro acompanha um casal de amigos. A Molly já conhecia o Andrew por ser namorado de uma amiga dela, mas ela percebe que essa amiga não vale nada e, para piorar, ainda atrai o Andrew. A amizade deles começa quando todo ano eles pegam o mesmo voo para a Irlanda, o país de origem de ambos, na época do Natal para passar com a família. O livro às vezes volta a voos do passado com alguns momentos da amizade deles e depois volta ao presente. Além dessa trama do casal, ainda tem alguns problemas pessoais de cada um. A parte da Molly, por exemplo, se relaciona muito com o quanto ela se sente infeliz no trabalho e quer mudar sua realidade. E o Andrew se relaciona com a luta dele para parar com o vício no álcool. A dinâmica do casal é divertida e desde o início a gente percebe que a Molly gosta dele. Aos poucos percebemos também que o amor é mútuo. O enredo mesmo foca quando mais um voo deles, uma tempestade, cancela todas as viagens e a partir daí eles, principalmente a Molly, criam um plano para ainda assim chegarem às suas casas no Natal. O livro superou minhas expectativas e é um romance de Natal perfeito. Teve tudo de bom: romance, comédia, atividades natalinas, clima aconchegante e personagens que a gente se apega. É viciante, fluido e com certeza fica a minha indicação para essa época desse romance natalino, como eu disse para vocês, perfeito. Para ele, eu dei 5 estrelas. Minha próxima leitura natalina foi Grimoires in Gingerbread. A Rosella é a protagonista desse livro junto com o Orion. O livro anterior e o seguinte fazem um pouco de diferença para a compreensão dele. Eu achei que os livros dessa série, cada um acompanhavam uma protagonista, mas eu me enganei. O próximo livro principalmente influencia no entendimento desse, já que acaba com o final aberto, mas ainda assim eu consegui ler sem ter pego o primeiro volume da série. Ela é uma bruxa assim como as suas irmãs, ela fala com os animais e todos vivem em um local cercado de magia em que os humanos normais não têm acesso. Já o Orion é um caçador de monstros e faz parte da segurança de Winterspell, onde a história se passa. E juntos, nesse livro, eles estão em uma missão de devolver o Grimório do Papai Noel, contendo um segredo da sua magia e imortalidade. Aparentemente, esse roubo tem a ver com um plano maligno muito maior, que provavelmente vai ser investigado nos próximos livros da série, mas que eu não pretendia ler por agora. Nesse volume temos esse mistério, o romance do casal principal crescendo, vários aspectos da magia do Natal, como os elfos, o Papai Noel, a fábrica de brinquedos dele,
então ainda assim é uma leitura bem temática, mesmo sendo um pouquinho diferente do que eu imaginava e tendo relação com os outros livros. Por isso eu dei 3 estrelas para ele. Penúltimo lido do mês foi o Caderninho de Desafios de Dash e Lily. Eu li esse livro faz algum tempo e da primeira vez eu não gostei muito da leitura. Eu não lembrava exatamente o porquê, mas eu estava com vontade de dar uma segunda chance para ele e vi que o livro estava disponível no Kindle Unlimited, então eu peguei ele novamente para tentar e foi uma experiência bem diferente e bem positiva. Acompanhamos Dash e Lily, que por meio de um caderninho conversam e propõem visitas a locais diferentes, inusitados e divertidos, e conseguimos ler atividades natalinas bem bacanas. Nessa segunda leitura eu entendi melhor a proposta do enredo e me vi animada para prosseguir com a leitura, redescobrir os acontecimentos e ver como a relação das personagens ia terminar. Um caderninho e uma brincadeira mudou a vida de ambos, que se entendem melhor, superam limitações e principalmente a Lily conhecem melhor o mundo e se permitem viver além da zona de conforto. O desenvolvimento da trama é muito instigante e eu fiquei feliz em tentar de novo com esse livro, que virou uma indicação minha para vocês lerem nesse Natal. Para ele, eu dei 5 estrelas. O último lido do mês foi o livro Ventos do Leste. Ele é um conto curto, mas cheio de significado e ensinamentos. Conta a história de um elfo que sempre foi muito apreciado e elogiado pelas pessoas que passavam pelo armazém em que ele está à venda, até que um bandido entra ali e o quebra. A partir daí ele é quase descartado, até que um carpinteiro o pega e o conserta. A história é interessante para qualquer leitor, mas ainda mais para aqueles cristãos. Por ser uma história natalina, ainda traz mais importância aos temas, mensagens e alusões que o conto faz. O livro fala sobre o que é realmente importante, o valor que damos às coisas, a necessidade de sermos quebrados ou passarmos por dificuldades para aprendermos sobre reestruturação e que os nossos planos são pequenos perto daqueles divinos que sabem exatamente do que necessitamos e são mensagens em concordância com as do Natal. Esse livro me fez pensar muito sobre o real significado da data. Eu até conversei isso com vocês em um dos vlogs que vai sair em breve, então não se esqueçam de se inscrever. Para Ventos do Leste, eu dei 4,5 estrelas. Essas foram as minhas leituras de novembro. Lembrando que alguns dos vídeos relacionados a essas leituras já estão disponíveis no canal, caso vocês queiram ver. Mas outros ainda vão sair nas preparações para conteúdos especiais de Natal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos relacionados ao Natal e também no ano que vem, com novos temas extremamente interessantes. Curtam o vídeo para eu saber que vocês gostaram. Comentem caso vocês tenham feito alguma leitura especial esse mês, caso vocês tenham começado as suas leituras de Natal também, e alguma indicação de Natal que eu possa ler no mês de dezembro. Até breve!